A galera do primeiro, saudade de vocês, queridos. Mas não tem jeito, né? Com essa pandemia a gente tem que se proteger, ficar em casa, proteger nossos velhinhos e tal. E é o seguinte, a partir de agora, toda semana vocês vão receber videoaulas minhas, tá? E junto com a videoaula, vocês vão receber o resumo da aula em PowerPoint. Então o ideal é você acompanhar o vídeo com o PowerPoint. Você vai acompanhando ponto a ponto, não é como se eu estivesse dando aula presencialmente para vocês, ok? Depois que você terminar de assistir o vídeo, transcreva o PowerPoint para o teu caderno, uma forma de fixação, e depois faça exercícios da apostila a respeito do tema. Combinado então? Então vamos lá. A gente continua falando de Grécia Antiga, né? Até aqui a gente falou do período, né, períodos mais antigos da Grécia, e a gente tinha começado a falar das cidades-estados. A gente sabe que a Grécia nunca foi um império, né? Nunca existiu um único governo para todos os gregos. Então eram 160 cidades, cada uma delas completamente independente, completamente autônoma. Eram as cidades-estados, as polis. Tranquilo? Então a gente já falou de Esparta, né, que é uma cidade militarizada. E agora vamos falar da outra grande cidade grega, né, que é Atenas. Atenas era muito diferente de Esparta. Não é? Atenas, como grande parte da Grécia, não é ocupada por terra ruim, solo pobre, relevo montanhoso, o que dificultava a agricultura. Não é? Por isso que na economia ateniense a gente vai perceber gradualmente uma mudança. Não é? No início da história de Atenas, como todas as cidades, eles plantavam sobretudo trigo, não é? Como atividade básica. Conforme a população vai crescendo, como o solo e o relevo não eram favoráveis, não é? Começa a faltar trigo. E eles vão começar a incentivar o comércio. Eles vão plantar azeitonas, oliveiras, para produzir azeite, vão plantar uvas, não é? Você pode ver nas imagens do PowerPoint. Não é? Ali você tem um moinho, uma prensa, não é? Para tirar o azeite das azeitonas. Não é? Você vê uma pintura ali, num vaso, mostrando a produção de vinho. Não é? Além disso, os atenienses vão ser grandes ceramistas. Eles produziam cerâmica, que é a embalagem da antiguidade. Essa cerâmica inicialmente era usada para quê? Para transportar o azeite, transportar o vinho. Com o tempo eles vão vender, não é? Até a cerâmica. E o que eles obtinham com a venda de azeite, cerâmica e vinho, eles compravam trigo, que era o alimento básico, né, nesse período. Isso vai fazer com que lentamente o comércio se torne uma atividade cada vez mais importante. Né? E o grupo de comerciantes, os chamados demiurgos, também vão se tornando cada vez mais importantes. Né? Isso vai provocar grandes mudanças dentro da Grécia, dentro da cidade de Atenas, né, que vão acabar provocando a criação de um novo regime político, que é o que nos interessa nessa aula, entender como é que vai nascer, né, a democracia lá em Atenas. Então a gente já sabe que originalmente a economia era agrária, né, gradualmente ela vai se tornando uma economia cada vez mais comercial, uma nova elite, os demiurgos vão surgindo. Né. Agora, se você observar no PowerPoint, você vai ver aí uma pirâmide social. Né. Então vamos falar da sociedade na cidade de Atenas. Originalmente, a sociedade era dividida pela quantidade de terra que as pessoas tinham. Uma minoria chamada de eupátrida, os bem-nascidos, aqueles que eram descendentes dos páteres, que eram aqueles chefes tribais, os eupátridas eram os grandes latifundiários. Você tinha os georgóis, que eram sitiantes, pequenos proprietários rurais, e a grande maioria da população formada por tetas. Os tetas eram camponeses, trabalhadores rurais sem terra. Esses tetas, na sua grande maioria, trabalhavam nos latifúndios dos eupátridas. E ainda você tinha os escravos. Existiam duas maneiras na antiguidade de alguém ser escravo. Primeira, por guerra. Prisioneiro de guerra perdia a liberdade. A segunda, por dívida. Então, se um teta, um georgói, se endividasse, e não conseguisse pagar o que devia, ele poderia se tornar escravo do credor, daquele que lhe emprestou. Eram esses os grupos sociais dentro de Atenas, então. Bem diferente
de Esparta. A divisão social em Esparta é outra história, não tem nada a ver, não é, com terra, até porque em Esparta se lembra que toda a terra pertencia ao Estado. Não é? Mas voltando aqui a Atenas, os demiurgos que você vê na pirâmide etária, não é, lá no topo, eles não vão ser desde o início uma classe social importante. Não é? Demiurgo era comerciante. Então no início da história de Atenas, ele pelo século VI a.C., os demiurgos eram um grupo pequeno, não é? E também de pequena importância. Com o crescimento do comércio que a gente falou no início da aula, é que eles vão se tornando cada vez mais importantes economicamente. E isso vai provocar conflitos dentro da cidade de Atenas. Vamos ver a política na cidade de Atenas. Não é? Como é que eles se organizaram? Você vai perceber que nem sempre na cidade de Atenas eles tiveram o mesmo governo. Não é? Quer dizer, originalmente Atenas e todas as outras cidades gregas eram monarquias. Todas essas cidades eram governadas por reis. No caso de Atenas, os reis saíam de onde? Não é? Da elite de latifundiários. Saía da classe dos eupátridas. Tranquilo? Legal. Com o passar do tempo, a gente vai ver que um conselho de anciãos, né, que era um órgão apenas de assessoria do rei, vai ganhando mais e mais importância. Até o momento em que esses anciãos passam a governar. A gente passa a ter um governo não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. Um grupo da elite. Um grupo, não é, de eupátridas. Isso a gente chama de oligarquia. Não é? Então a maioria da população em Atenas, a maior parte da sua história, não tinha nenhum tipo de participação política. Não eram cidadãos. O que é ser cidadão? Ter o direito de participar das decisões da sua cidade. Mas como é que vai nascer a tal democracia ateniense, né, que está presente até hoje no mundo ocidental que a gente vive? Né, um sistema de governo que aqui no mundo ocidental é visto como a melhor forma de governo já há mais de século. Vocês se lembram que os demiurgos começam a ganhar importância, os comerciantes. Né? Só que eles não tinham direito de participação política, então eles não podiam defender os seus interesses dentro do governo. Era um governo de fazendeiros, era um governo de eupátridas. Não é? E nós vamos ter o início de protestos. Esses demiurgos querem ter o mesmo direito dos eupátridas. Eles querem participar. Os protestos não vão se restringir aos comerciantes, aos demiurgos. Não é? Tetas, georgóis, que estavam sempre sob ameaça de serem escravizados por dívida, também vão começar a participar desses protestos. Então, grande parte da sociedade ateniense queria mudanças. O que o governo dos eupátridas, a oligarquia, não é, fez? Ela vai nomear legisladores, vocês veem aí no PowerPoint,